Então, iniciando aqui um novo vídeo, agora começando os tópicos finais do nosso curso, que é a ortogonalização, né, de vetores, né? Falar de vetores e bases ortogonais. Aí, para falar de ortogonalidade, a gente precisa passar por esse conceito aqui, que é o conceito de produto interno, ok? Mais uma vez, como eu estou começando o vídeo, né, queria deixar registrado aqui. Todo mundo está de acordo em eu gravar esse vídeo e disponibilizar depois para a turma e para gerações futuras. Quem estiver em desacordo aí. De acordo. Pronto, beleza. Vitor. Estava de acordo com os anteriores, né? Então eu vou admitir que a ausência de desacordos é um acordo. Beleza. Então, começando. A ideia que eu vou começar a falar aqui, né, de produto interno, é uma ideia muito ligada a conceitos geométricos, né? Veja que o que nós fizemos na parte de autovetores e autovalores não tinha tanta propriedade geométrica assim, que era uma propriedade mais computacional de fato. A ideia de produtos internos, ela está muito ligada à geometria, né? Que, como a gente vou tentar chegar na aula de hoje, nos conceitos básicos da geometria, que é medição de duas coisas, né? Tirar medidas de comprimento e medidas de ângulos, né? E aí essa ideia de produto interno vai poder nos permitir calcular essas duas entidades aí relacionadas a espaços vetoriais, né? Que são medidas de vetores ou de distâncias e ângulos entre vetores, né? Porque quando você está no espaço vetorial que tem um certo apelo visual, né? Por exemplo, quando a gente está no R2, sei lá, a gente tem um conceito razoavelmente visual do que seria o ângulo formado por esses dois vetores, né? Mas quando a gente está em espaços de polinômios, o que seria representar um polinômio aqui num plano, né? A coisa perde um pouco o foco nesse sentido, mas a gente consegue fazer geometria também em espaços relacionados a matrizes, espaços associados a polinômios, e esses conceitos de ângulos e de comprimentos estão todos associados ao que nós vamos chamar de produto interno, né? E o que é um produto interno? O produto interno, no espaço vetorial, né, é uma função que sai do cartesiano, né, do espaço por ele mesmo, ou seja, dos pares ordenados formados por vetores nesse espaço, né, e que associa um número real, né, e que verifica certas propriedades, né. Que propriedades são essas? A primeira é que, se eu calcular o produto interno de U por V, o resultado disso é a mesma coisa que eu calcular o produto interno de V por U, né? A gente chama essa ideia de simetria. Opa, cortou aqui, eu esqueci de colocar os passos aqui nesses slides, né? Outra propriedade importante aqui que define o produto interno é a positividade, ou seja, se eu calculo o produto interno de um vetor por ele mesmo, o resultado sempre é maior ou igual que zero, nunca vai dar um número negativo, né? E o caso que, quando eu calcular o produto interno de um vetor por ele próprio resultar em zero, a única possibilidade disso acontecer é se eu estiver calculando um produto interno de zero por ele mesmo, né? Ou seja, esse vetor V, cujo produto interno dele por ele mesmo resulta em zero, é porque eu estou com um vetor nulo, né? Isso a gente chama de positividade. Nós temos também a distributividade, que, como o nome já diz, né, é meio que distribuir o produto interno em relação à soma. Desculpa. Ou seja, se eu calculo o produto interno de U mais W por V, né, isso é a mesma coisa que fazer U produto interno por V mais W produto interno por V, né? Assim como a gente faz com soma e produto para números, né? E nós chamamos de homogeneidade, né? Se eu tenho o produto interno de um múltiplo do vetor U por um vetor V, na verdade, eu posso calcular o múltiplo do resultado do produto interno por esses dois vetores, certo? Isso é o que nós chamamos de produto interno. Qualquer função que sai do produto cartesiano, né, que pega
pares ordenados de vetores no espaço e associa a um número, verificando essas 4 propriedades, nós vamos chamar de produto interno. E aí nós vamos ver que vocês certamente já fizeram geometria analítica. Já estudaram a disciplina? Sim, né? Então, vocês já conhecem um produto interno, que é o que nós chamamos de produto interno, o produto escalar, né? Usual dos espaços Rn, mas nós vamos ver que temos outras possibilidades também, e isso vai ter uma importância interessante aqui na álgebra linear. E aí, como consequência dessas condições que definem um produto interno, nós temos outras propriedades que acabam sendo consequências, né? Não que precisa acontecer para ser um produto interno, é uma consequência mesmo, que são as seguintes, ó. A primeira delas é, sempre que eu calculo o produto interno de um vetor pelo vetor nulo, o resultado de sempre dá zero, né? Aqui a gente definiu, né, para ser um produto interno, esse escalar lambda, ele pode sair se eu estiver multiplicando pelo vetor u, né, da primeira coordenada desse meu produto interno, né? Na verdade, como consequência, a gente pode tirar ele também do nosso produto interno se ele estiver multiplicando o vetor da segunda coordenada, né? Isso é bem natural. A distributividade também vale se eu estou fazendo pela coordenada da direita, né? Ou seja, isso aqui é u escalar. Eu vou falar escalar porque é uma maneira mais simples, mas estamos trabalhando com produto interno, né? U escalar v mais u escalar w, u v escalar w, né? E uma certa relação de linearidade, né? Se eu tenho aqui uma combinação linear dos vetores v e u e eu faço escalar disso o produto interno pelo vetor w, né? Isso é a mesma coisa que fazer o quê? A combinação linear com os escalares correspondentes, né? De v por w e u por w, né? Ou seja, eu posso separar essa soma e tirar os escalares correspondentes, né? Isso aqui são consequências, basta a gente sair aplicando aquelas propriedades anteriores com certa calma, né? Tem o argumento tudo bonitinho aqui, mas eu não vou provar isso com detalhes aqui, eu vou focar um pouquinho mais em outras propriedades que virão adiante. Essa oitava propriedade, né, ela tem um nome especial que é chamada de uma aplicação bilinear, né? Por quê? O que é uma aplicação linear, né? Que a gente tem estudado aqui até agora. Uma aplicação linear é uma função que sai de um espaço vetorial num outro espaço, né? Que verifica o quê? Sempre que você faz t de uma combinação linear de dois vetores, né? Isso é a mesma coisa que calcular a combinação linear da imagem desses vetores, ou seja, isso é lambda t de u mais alfa t de v, né? E aí quando nós dissemos que uma aplicação é bilinear, significa agora que ela é uma função que sai do produto cartesiano desse espaço por ele mesmo, né? E que faz o quê? Ela é linear se eu pensar que eu travei uma das coordenadas. Veja o que acontece aqui, ó. Se eu fixar essa segunda coordenada, eu travei o vetor w, deixei ele paradinho ali, ó. Veja que ela funciona de maneira linear em relação a esses caras aqui da primeira coordenada. Eu posso separar a soma e posso tirar escalares. A mesma coisa aconteceria se eu travar a primeira coordenada. Se eu fixo a primeira coordenada para ser um vetor e eu faço a combinação linear do lado direito, eu posso separar a soma e tirar escalares dessa minha aplicação, né? Por isso nós chamamos de bilinear. Ela tem dois lados funcionando de maneira linear, certo? Observações importantes, né? Em espaços vetoriais, nós podemos definir mais do que um produto interno, isso é algo comum de acontecer, e alguns espaços vetoriais, né, como eu posso definir mais de um para cada um deles, alguns espaços vetoriais vão ter um produto interno que é o mais usual, por assim dizer, né, o que a gente costuma trabalhar mais, tem propriedades mais interessantes, que nós vamos chamar de produto interno usual ou produto interno canônico, né? Que no caso dos espaços Rn é aquele produto interno que vocês conhecem lá da geometria analítica, que nós vamos acabar falando por eles aqui, que é justamente esse cara aqui, ó. Né? Então, se eu estou no Rn, o produto interno usual é aquele produto interno, aquele produto por escalar
que vocês conheceram lá na geometria analítica, né? Quem era o produto escalar desses dois vetores aqui, né? Deixa eu colocar aqui. A, B, C, escalar. Aqui não usa essa notação lá, né? Lá usa a notação pontinho mesmo, né? Tem esse vetor A, B, C, escalar o vetor D, E, F. Como é que é isso que a gente faz, né? Primeira coordenada vezes a primeira, AD, mais a segunda vezes a segunda, BE, mais a terceira vezes a terceira. Né? Isso aí que vocês estudaram a geometria analítica, né? O produto interno usual do espaço R3. E aí nós definimos para o Rn a mesma coisa. Né? Se eu tenho dois vetores no Rn, né? Eu quero calcular o produto interno. Como eu falei, existem vários. Aí, o usual é o que faz essa mesma coisa, né? Ele vai pegar a primeira coordenada, multiplicar pela primeira, tá aqui, mais a segunda vezes a segunda, mais a terceira vezes a terceira, até chegar na última coordenada vezes a última, e soma tudo isso. E aí isso aqui, de fato, dá o que nós chamamos de um produto interno no Rn, né? Porque ele vai verificar essas quatro propriedades aqui que definem o que é produto interno, né? Simetria, positividade, distributividade e homogeneidade. Né? Aí eu vou fazer alguns aqui, depois a gente pedir para vocês acreditarem nas próximas. Né? Por exemplo, a simetria, olha ela acontecendo aqui. Né? Veja, eu peguei esse vetor Vzinho e estou fazendo o produto interno por esse vetor W, né, que tem coordenadas y1 até yn. Esse produto interno que eu defini aqui em cima, como é que nós definimos? Né? Eu vou pegar a primeira coordenada vezes a primeira, mais a segunda vezes a segunda, mais a terceira vezes a terceira, até chegar na última vezes a última aqui. Ok? E aí, como isso aqui são números reais, né? Eu sei que números reais comutam entre si. x1 vezes y é a mesma coisa que y1 vezes x1. x2 vezes y2 é y2 vezes x2 e por aí vai, né? Até o xn vezes yn ser igual a yn vezes xn. Que isso é a mesma coisa que esse produto interno aqui, né? Veja que o que está escrito aqui é justamente isso, ó. y1 vezes x1, y2 vezes x2, até o yn vezes xn. Então, essa função aqui que sai do Rn cartesiano e Rn na reta, né? Ela verifica a condição de simetria. Ela verifica também a condição de positividade, né? Ou seja, se eu calculo o produto interno de um vetor por ele mesmo, isso vai ser sempre maior ou igual que zero. Veja, aqui ó, x1 vezes x1 é x1 quadrado, x2 vezes x2, x2 quadrado, x3 quadrado até o xn quadrado. Quando eu somo, como eu estou com números reais, né? Todo quadrado é sempre um número maior ou igual que zero. Quando eu somo esses caras, o resultado vai ser um número maior ou igual que zero. E caso isso dê zero, né? Se isso aqui resultar em zero, qual é a soma de quadrados que resulta em zero? Se todos esses caras que eu estou somando são todos zeros, né? Ou seja, o x1, x2 até o xn são todos iguais a zero, o que significa que inicialmente eu peguei o vetor nulo. Ou seja, essa segunda propriedade aqui também foi verificada, a positividade, né? E aí, a distributividade e homogeneidade, eu não vou perder tempo falando, mas vocês depois dêem uma pausazinha no vídeo aqui, né? E tentem entender o que foi feito para assimilar aqueles conceitos. E realmente vocês vão verificar que essa função aqui, né? Como eu falei, do Rn para Rn, ela define o que nós chamamos de produto interno, que nós acabamos de definir. Né? E aí, como exemplo, os produtos internos usual lá aprendidos na geometria analítica. Né? O produto escalar desse cara por esse é o que? x1, y1 mais x2, y2. Né? E aí, como exemplo, ó, se eu quero calcular o produto interno desse vetor por esse, eu vou fazer o quê? 1 vezes 3, que é 3, mais menos 2 vezes 1, que deu 1. Né? Então, isso aqui, eu lancei dois vetores do R2, devolvi o número. Né? A mesma coisa se eu pegar aqui os vetores da base canônica, né? 1, 0, escalar 0, 1 é 1 vezes 0, que é 0, mais 0 vezes 1, que deu 0. Certo? Exemplos que vocês já estão acostumados, né? A mesma coisa aqui para o R3.
x1, y1, x1, y1, x2, y2, x3, y3, somando todos eles, né? Aí, no exemplo aqui, nós vamos ver o que, ó? O produto interno desse vetor por esse é quanto? 4 vezes 3, que é 12. 1 vezes menos 5, que é menos 5. Menos 2 vezes 2, que dá menos 4. Quando eu somo tudo isso, resultou em 3. E, naturalmente, o produto escalar, o produto interno desses dois vetores da base canônica aqui, resulta em 0 também. Desculpa. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Beleza. Então, vou dar uma ideia agora de um produto interno não tão usual, né? Até porque é um espaço onde a gente não costuma trabalhar com tanta frequência, mas vocês vão verificar que isso dá o produto interno também. Vocês já fizeram a disciplina de cálculo 2? Não? Já estudaram... Não, então não estudaram integrais ainda, né? Não sabem o que é, né? Não, né? Então, infelizmente, algumas propriedades aqui vocês vão ter que acabar acreditando em mim. Mas é o seguinte, ó. Esse símbolo aqui, né, quando eu estou com polinômios, vamos pensar os polinômios de grau até n, significa isso, ó. Se eu estou calculando a integral de a até b de um certo polinômio, vou pensar só na função potência, aí para somas é só somar o que eu estou fazendo aqui para cada uma delas, é o seguinte, ó. Se eu quero calcular a integral do xn dx, ó, que aqui depois vai ser um polinômio, isso a gente faz o que, ó? É o que nós denotamos isso aqui, ó. Eu vou fazer x, essa potência eu vou somar 1, então vai ser x elevado a n mais 1, dividido por essa potência que apareceu aqui, né? Que é o n mais 1, certo? Então sempre que eu estou integrando um polinômio, eu vou fazer isso. Eu vou pegar a potência que apareceu, eu somo 1, pego esse resultado e divido, né, esse polinômio por essa constante. E agora, né, como eu estou fazendo a integral de a até b, eu vou passar essa barrinha aqui de a até b, que ela vai indicar o quê? Vai indicar que eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou substituir esse b no lugar do x e vou subtrair a mesma coisa, só que agora com a. Vou substituir o a no lugar do x, ou seja, isso vai ser b elevado a n mais 1 sobre n mais 1 menos a elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Certo? Isso aqui eu estou fazendo de uma maneira geral. E aí, só para ficar claro, vou fazer um exemplozinho com um exemplo mais concreto agora, né? Por exemplo, se eu quero calcular a integral de, sei lá, de 1 até 2 de x ao cubo mais 2x quadrado, né? dx. Como é que a gente faz isso? Ó, como eu estou falando aqui a regrinha, ó. Vou pegar a potência, vou somar 1, então aqui eu vou ficar com x elevado a 4, divido pelo resultado que apareceu, mais 2 vezes x elevado a 2 mais 1, que é 3, e divido pelo resultado que apareceu, né? E isso aqui eu vou fazer, ó, de 1 até 2. O que significa isso? Que eu vou substituir o 2 nessa expressão, menos o 1 substituído nela. Ou seja, 2 a quarta sobre 4, mais 2 vezes 2 ao cubo sobre 3, menos 1 a quarta sobre 4, mais 2 vezes 1 ao cubo sobre 3. Deu para entender mais ou menos como fazer isso aqui, com esse exemplo? Aí depois é só terminar a conta, né? Acho que não é tão simples assim quando a gente vê de primeira. Mas daqui a pouco a gente vai fazer outro exemplo, aí eu espero que fique um pouco mais claro. Eu vou voltar aqui e vou deixar isso salvo, né? Não, aqui um exemplo, na verdade, né? Aí eu vou acabar colocando alguns exercícios, mas não vão ser nada tão complicados, já que vocês não fizeram um cálculo, né? Rapaz, vocês estão em que semestre? Só para ter uma noção. E não viram cálculo ainda? Cê- Ah, tá.
Entendi. Beleza. É, aí tá aí, atrapalha um pouquinho aqui o desenvolvimento, porque assim, as consequências do que vão aparecer aqui, na verdade, é porque são consequências do que é uma integral, né? E aí eu vou acabar só falando mesmo, porque realmente provar isso só no curso de cálculo mesmo. Mas é o seguinte, ó, se eu quero calcular a integral, né, de um produto de duas funções, né, de f vezes g, o resultado disso é a mesma coisa que calcular a integral de g vezes f. Isso não muda, né? Até porque f vezes g é a mesma coisa que g vezes f, né? Então, vale a simetria, né? Se eu calculo esse produto, essa coisa que eu estou chamando de produto escalar de f por g, né? É a mesma coisa do produto escalar de g por f, né? Se eu faço o produto escalar de f por f, né? Seria fazer o quê? A integral de f vezes f, né? Que é a mesma coisa que a integral de f ao quadrado. E lá do cálculo, a gente sabe que sempre que eu tenho uma função que é positiva, né? Isso aqui sempre dá, o resultado de sempre é positivo. A integral de uma função que é positiva sempre é um número maior ou igual que zero. Então, nesse caso, vale a positividade, né? E no caso de uma integral definida de uma função que é positiva, a única forma disso resultar em zero é se a minha função for zero, né? E aí, realmente, dessas propriedades integrais, isso aqui vai acabar resultando na positividade dessa função que a gente está tentando mostrar que é o produto interno. A mesma coisa... Eita, peraí, não está passando não. A mesma coisa, né? A integral de uma soma é a soma das integrais, então se eu tenho uma somazinha aqui, né? O produto interno de f mais g por h é fazer f mais g vezes h na integral disso, mas que é a mesma coisa que distribuir, né? Já que aqui dentro eu tenho funções, então seja f vezes h mais g vezes h. E integrais eu posso separar a integral de uma soma e a soma das integrais. Então, como eu estou integrando essa soma aqui, é a mesma coisa que calcular a integral dessa mais a integral dessa aqui. Que, pela definição da função, né, que a gente está fazendo, isso é o produto escalar de f por g, produto interno, mais o produto interno de g por h. E aí vai a distributividade. Da mesma forma, escalares multiplicando as funções dentro de uma integral, a gente pode tirar para fora da integral. Então, como decorrência disso, vai valer homogeneidade também, né? Então, no caso, isso aqui, essa funçãozinha, né, que sai desse cartesiano, desse espaço de polinômios, vai acabar definindo um produto interno. E aí, eu não fiz o exemplo, achei que tivesse feito. Eu acabei não colando aqui. E aí, só para realizar como exemplo mesmo, vou fazer aqui então, né? Eu vou definir então, aqui são constantes, para cada par de constantes que eu escolher A e B, né? Isso vai dar um produto interno diferente. Então eu vou colocar de menos 1 a 1. Não, de 0 a 1 para ficar mais fácil. Então nesse exemplo aqui eu vou colocar de 0 até 1. Então quem seria o produto interno de x por x ao cubo, né? Nessa nossa linguagem aqui, ó. Veja que isso vai ser o quê? A definição é a integral de 0 até 1 de x vezes x ao cubo dx, que é a mesma coisa que a integral de 0 até 1 de x à quarta dx. Que como é que eu calculo essa integral? Olha a regrinha aqui, ó. Eu vou fazer x elevado a essa potência, né, que é o n aqui, ó, mais 1. Então 4 mais 1 fica 5. Divido por essa potência que apareceu, que é o 5. E eu vou avaliar ela agora de 0 a 1. Ou seja, eu substituo 1 na expressão, então 1 à quinta sobre 5, menos, substituindo 0 agora, 0 à quinta sobre 5, que dá 1 quinto. Então, o produto interno, este produto interno aqui, né, tem vários, de x por x ao cubo é 1 quinto, certo? E aí, infelizmente, seria interessante se realmente vocês tivessem visto isso aqui antes, para dar uma linguagem maior que a gente está fazendo, né?
Sempre que a gente tem um espaço vetorial, né, de dimensão finita com um produto interno, a gente vai chamar isso de espaço euclidiano, é o nome. E, como eu falei, né, cada espaço vetorial pode ter uma infinidade de produtos internos, né? Em particular, no P2, né, o P2 de R, essa função aqui é que leva esses dois polinômios P e Q associados a essa seguinte regra, né? O produto interno de P por Q é você calcula esse polinômio menos 1 vezes o segundo polinômio avaliado em menos 1, mais ele avaliado em 0 vezes o outro avaliado em 0, mais o primeiro avaliado em 1 vezes o primeiro avaliado em 1, também dá um produto interno. Aí isso aqui eu não vou mostrar que realmente dá um produto interno, porque aí já ficaria demais. Eu aconselho que vocês pausem o vídeo aqui agora e tentem, para essa função, né, verificar que ela satisfaz aquelas 4 propriedades lá do que define um produto interno. É um exercício interessante para vocês aí. Aí eu vou só calcular o produto interno de alguns polinômios aqui, por exemplo, né? Então, vou pegar aqui, ó, para esse produto interno, né? Como eu falei, tem vários. Então, meu P de x eu vou chamar de 2x² mais 3. E o P de o Q? Q de x vai ser x² menos x mais 2. Né? Aí, quem seria, então, o produto interno de P por Q? Né? De acordo com essa função, a regra ali seria o quê? Fazer P de menos 1 vezes Q de menos 1 mais P de 0 vezes Q de 0 mais P de 1 vezes Q de 1. Né? Então vamos lá. Quem é P de menos 1? É substituir menos 1 aqui, né? Menos 1 ao quadrado dá 1. 2 mais 3, 5. Vezes quem é Q de menos 1, né? Menos 1 ao quadrado dá 1. Menos 1 dá 1 também, né? Então 1 mais 1, 2. Mais 2, 4. Tudo bem até aqui? Como eu encontrei 5 e 4. Certo? Agora, P de 0 vezes Q de 0, né? Então, P de 0, isso aqui vai zerar, fica 3. Q de 0 dá 2. Agora, P de 1 vezes Q de 1. Então, P de 1 dá 5 também. Q de 1, 1 menos 1, 0. Aqui dá 2. Acabou. Né? Então, o produto interno desses dois polinômios aqui deu quanto? 20 mais 6 mais 10, 36. Então, veja que se eu lanço dois polinômios nessa minha regra, eu sempre vou devolver o número, que seria o resultado do produto interno entre eles dois. Da mesma forma lá que na geometria analítica, né? Produto interno, produto escalar, você lança dois vetores, o resultado vai ser um número. Aqui é a mesma ideia, certo? Só que a gente está podendo fazer isso para quaisquer espaços. Tá, e agora a gente vai passar por algumas propriedades que são importantes aqui dos produtos internos, que vocês vão entender, tá? A relação que eu falei lá inicialmente, que existe desses conceitos com geometria, né? A ideia de você ter um espaço que visualmente não tem geometria nenhuma, você consegue fazer geometria, né? Medir distâncias, ângulos, tudo isso está sempre associado a um produto interno. Se você tem um conjunto, um espaço vetorial com um certo produto interno, a geometria dele é uma coisa, né? A forma de medir ângulos, a forma de medir distâncias vai ser uma. Se você define outro produto interno, a geometria passa a ser outra, começa a ser completamente diferente. Só para dar uma ideia mais ou menos do que são geometrias diferentes, né? Que isso pode parecer um pouco abstrato demais, né? Como é que nós podemos fazer? Se eu estou aqui, ó, como é que eu posso fazer para medir a distância entre dois pontos? Eu estou aqui no espaço R3, eu quero medir a distância entre esses dois caras, né? O que a gente faz? Nós vamos pegar esse segmento de reta, que sai daqui até aqui, né? E a gente mede esse comprimento. Simples, prático e direto. Desculpa. Mas isso é porque nós estamos com um produto interno usual
dos espaços euclidianos que a gente acabou de falar, né? Que vocês viram na geometria analítica. Mas se porventura eu estiver agora dentro do R3 também, né? Mas esses pontos estão sobre uma esfera. A forma de medir a distância entre esses dois pontos já vai ser diferente. Eu não vou simplesmente ligar esses dois pontos, eu vou ter que fazer um trajeto aqui, né? Por fora, não posso ligar esse segmento aqui, eu vou ter que fazer um trajeto meio aqui por fora. E a distância entre esses dois pontos, né, sobre a superfície da Terra, a gente não mede, que se eu pudesse atravessar a Terra como se não existisse solo sobre meus pés, né? A gente tem que fazer a curvatura da Terra envolvida aqui, né? Então, a distância entre dois pontos depende muito da geometria do nosso espaço, né? E a geometria, ela está ela está completamente atrelada à forma que a gente define nossos produtos internos, né? Que daqui a pouco, como eu falei, essas propriedades aqui que eu vou acabar comentando, vai desembocar nessa forma de medir distâncias e ângulos entre vetores, né? E por vetores entendam, não é setinhas no espaço R2, R3, não. É qualquer coisa que nós chamamos de espaços vetoriais, né? De elementos no espaço vetorial. Polinômios, matrizes, funções, o que quer que seja, tudo isso são vetores, né? E a gente vai poder fazer geometrias nesses conjuntos, certo? E aí essa propriedade é o seguinte, ó. Sempre que eu calculo o produto interno entre dois vetores e calculo o quadrado desse resultado, isso sempre vai ser menor ou igual do que eu calcular o produto interno de um vetor por ele mesmo vezes esse outro vetor por ele mesmo, certo? Isso aqui nós chamamos de desigualdade de Cauchy-Schwarz. E como é que nós podemos provar isso, né? Aí tem dois casos a considerar. Deixa eu tentar ilustrar isso aqui para você. A desigualdade de Cauchy-Schwarz diz isso aqui, né? Olha como é interessante a prova dessas propriedades, ó. Primeiro eu vou separar em dois casos, ó, que é o caso se U, se V, né? Eu tenho duas possibilidades, né? Eu tenho dois vetores no espaço, tem duas possibilidades. Ou um é múltiplo do outro, ou eles não são múltiplos entre si, né? Então vamos pensar esse primeiro caso aqui, né? Que é o caso onde V é um múltiplo de U. Então nesse caso, o que acontece, ó? Se eu quero calcular U, vou chamar de escalar, como eu já falei, né? U escalar ao quadrado V ao quadrado, isso é a mesma coisa que U escalar lambda U, né? Já que esse V aqui é lambda U ao quadrado, que é a mesma coisa que U lambda U vezes, né? Esse é um número U lambda U. Mas, ó, das propriedades que nós definimos lá de um produto interno, se eu faço um escalar multiplicando um vetor, eu posso tirar esse escalar desse meu produto interno aqui, né? Então, isso seria lambda U vezes lambda U, certo? Na verdade, não precisava fazer isso aqui não. Deixa eu fazer melhor. Eu vou tirar esse lambda desse cara, né? Vou colocar ele até do lado de cá, ó. Não muda, isso é tudo número, né? Número eu posso multiplicar a ordem que eu quiser. Vezes U lambda U, né? Não fiz nada, só tirei esse escalar aqui para fora. Agora, como eu tenho esse escalar multiplicando aqui fora, tirar é a mesma coisa que colocar, né? A propriedade é a igualdade. Então, posso jogar isso aqui para dentro. E aqui eu tenho U vezes esse lambda eu joguei para cá, ó. Lambda U. Mas lambda U é V, né? Então aqui eu tenho U escalar U, V escalar V. E veja que então acabou valendo a igualdade aqui, né? Se eu faço U escalar V ao quadrado, acabou sendo igual a U escalar U vezes U escalar V escalar V. Nesse caso aqui acabou sendo igual, né? Se um não é múltiplo do outro, o que acontece? Admite agora que o segundo caso é quando são diferentes, né? O que vai acontecer aqui? Aqui eu vou ter ó, UV ao quadrado é UV. Deixa eu dar uma pescadinha aqui.
assim, né? E da, da propriedade da positividade, né? Sempre que eu calculo... Desculpa. Perdi. Eita. Tá. Comecei errado. É que às vezes tem que ter um truquezinho para conseguir fazer. Ó. Se V não é um múltiplo de U, com certeza vocês vão concordar comigo, eu espero, né? Que esse vetor aqui é diferente de zero. Concorda que se U não é múltiplo de V, esse vetor aqui nunca vai poder ser zero? Porque se U mais lambda V fosse zero, né, significaria que lambda V era menos U. Ou seja, menos U era lambda V, né? Então, o U seria um múltiplo de lambda. Multiplicar por... Ou U seria um múltiplo de V, seria multiplicar por menos lambda, né? Então, aqui, se U não é múltiplo de V, esses caras aqui são diferentes de zero. E daquela propriedade lá de positividade, né? Sempre que eu calculo o produto interno de um vetor por ele mesmo, isso sempre é maior ou igual que zero. E a igualdade só ocorre se esses vetores são nulos. Mas então, como esses caras aqui não podem ser zero, esse produto aqui obrigatoriamente é maior do que zero, né? Agora veja que é isso aqui, ó. Isso é a mesma coisa que fazer o quê? Distributividade e homogeneidade, eu posso acabar concluindo que isso vai ser U escalar U mais duas vezes lambda. Vou fazer bonitinho, né? Melhor. Ó, vale a distributividade. Então, U escalar U tá aqui, mais U escalar lambda V, mais lambda V escalar U, mais lambda V, lambda V, certo? Isso aqui vai dar o quê? Ó? Aqui eu tenho U escalar U, mais, eu posso tirar esse lambda aqui para fora, esse aqui também, e aí U escalar V é a mesma coisa que V escalar U, então aqui eu tenho duas vezes lambda U escalar V, e aqui eu tenho lambda ao quadrado V escalar V, certo? Agora veja, ó, esse lambda é um escalar qualquer, né? Certo? Eu peguei um escalar qualquer, já que um não é múltiplo do outro, eu peguei um qualquer escalar, coloquei aqui diferente de zero, né? Coloquei nessa equação, sei que isso aqui vai ser maior do que zero, e fiz isso, né? Percebam que esse cara ele pode ser uma variável, né? Que eu posso variar ele da maneira que eu quiser. Então, aqui eu estou com um polinômio de grau 2, ó, já que isso aqui são números, onde nesse polinômio de grau 2, isso aqui é a minha constante C, esse 2 vezes esse cara é o meu B, e esse cara aqui era o meu A, certo? E eu tenho que esse polinômio de grau 2, ele nunca vai dar zero. Quando é que o polinômio de grau 2 nunca dá zero? Como é que eu consigo olhar para o polinômio e falar assim, esse cara nunca vai zerar? Graficamente falando, né, se você lança o gráfico desse polinômio, ele nunca zerar significa não acontecer isso aqui, né? Ele não cruzar o eixo x, concorda? Quando é que ele nunca cruza o eixo x? Quando é que ele vai ficar sempre aqui acima ou sempre abaixo? Quando ele não tem raízes reais. Perfeito. Quando o delta for negativo, né? Então, perfeito. Então, essa equação aqui está me dizendo que o delta desse polinômio é negativo. Ou seja, o delta é menor do que zero. Mas quem é o delta aqui, ó? B ao quadrado, que é... O B é 2, esse escalar, né? Então, 4UV ao quadrado menos 4AC. Então, 4U escalar U vezes V escalar V. E esse número aqui é menor do que zero. Zero é maior do que isso. Então, joga esse cara para o lado de lá agora. Essa parcela aqui, ó. Nós vamos ter que 4UU vezes VV
é maior do que o v quadrado. 4uv quadrado, né? Aí se eu cancelo esses caras aqui, eu tenho a desigualdade de Schwarz, que é o que a gente está querendo provar. Ó, que esse produto aqui é sempre maior ou igual que esse. Esse é um daqueles resultados que você fala, rapaz, alguém teve que ter uma sacada interessante aqui para conseguir fazer essa propriedade. Mas, pois bem, então, vamos ver se vale a desigualdade de Schwarz, né? Daqui a pouco a gente vai ver porque essa desigualdade é interessante. Vamos agora, de fato, começar a falar de geometria. Né? Geometria, um dos conceitos básicos lá, né, é conceito de ângulos entre vetores. Né? E sempre que a gente fala de ângulos, tem um conceito de ortogonalidade. Né? O que são vetores ortogonais? São vetores que formam um ângulo de 90 graus entre si. Né? A gente não sabe ainda o que é ângulo, mas a gente vai definir o que seriam vetores ortogonais através do produto interno. No contexto lá da geometria analítica, quando é que você, olhando para um produto escalar, decide se dois vetores são ortogonais ou não? Vocês lembram? Oi? Uhum. Perfeito. Então aqui vai ser a mesma coisa. Veja que a ideia de produto interno é fazer uma generalização, né, uma abstração do que é o produto escalar. Porque o produto escalar já é uma abstração, por assim dizer, né? Que sentido faz aqueles produtinhos lá com aquela soma, né? Alguém inventou aquilo e funcionou muito bem com a geometria lá que a gente conhece, né? Mas é uma invenção, é uma abstração. E aqui a gente está abstraindo um pouquinho mais com essa ideia de produto interno. Né? E aí, da mesma forma que na geometria analítica, dois vetores vão ser ortogonais se o produto escalar entre eles vai dar zero, que é a mesma coisa. Né? Nós vamos dizer que dois vetores U e V, no nosso espaço vetorial, que pode ser espaço de polinômios, qualquer coisa que seja, vão ser ortogonais somente se o produto interno entre eles resultar em zero, certo? E a notação é a mesma lá da álgebra linear, da geometria analítica. Dois vetores são ortogonais, a gente escreve isso aqui, né? U perp V, né? Certo? Pronto. E aí o que acontece? Se nós estamos com o produto interno usual, né? Vamos ver aqui, vocês já passaram por isso, mas só reforçando mesmo, ó, que esses dois vetores aqui são ortogonais. Por quê? Porque quando eu faço produto interno entre eles, o que resulta? Ó, o produto interno usual, né? Tem outra forma de definir. Mas para o usual, quando eu faço 7 vezes 2 dá 14, menos 3 vezes 8, menos 24, 2 vezes 5, 10, que quando eu somo isso dá zero. Significando que esses caras aqui são ortogonais, certo? Para este produto interno. Eu posso ter um outro produto interno diferente e esses vetores acabaram não sendo ortogonais, né? Como eu falei, cada produto interno define uma geometria diferente do nosso espaço. Né? E aí, propriedades de vetores ortogonais, né? Valem todas aquelas lá que vocês já viram da geometria analítica. Né? O vetor nulo, ele é ortogonal a qualquer vetor do espaço. Né? Se U é ortogonal a V, então V é ortogonal a U. Né? Isso aqui sai tudo de propriedades lá do que a gente definiu do produto interno. Né? Se você está no espaço onde você encontrou um vetor que é ortogonal a todos os vetores desse espaço, obrigatoriamente esse vetor tem que ser o vetor nulo. Né? Essa aqui eu vou provar. Coisinha simples, né? Só para a gente mostrar que isso é tudo consequência do que a gente definiu como produto interno. Né? Vamos admitir então aqui, né, que eu tenho um vetor U que ele é ortogonal a todos os vetores do meu espaço. Né? E aí eu vou acabar concluindo que esse vetor tem que ser o próprio vetor nulo. Como é que eu posso fazer isso? Ó? Se U ele é ortogonal a todos os vetores do espaço, ele em particular vai ser ortogonal ao próprio U. Concorda? Tá, e o que significa dizer que eles são ortogonais? Né? Significa que zero é o produto escalar de U por U. Né? Mas, da propriedade de positividade de um produto interno, né? Vou voltar aqui e lembrar o que é isso. A positividade me diz que um produto interno de um vetor por ele mesmo resulta em zero, somente se esse vetor for o vetor nulo. Ou seja, é o que está aqui.
Se esse cara aqui, o produto interno dele por ele mesmo resultou em zero, obrigatoriamente ele é o vetor nulo, né? Ou seja, um vetor que é ortogonal a todos os vetores do espaço só tem uma possibilidade, né? É o vetor nulo. Se eu tenho dois vetores que são ortogonais a um mesmo vetor V, a soma entre eles vai ser ortogonal a, a esse mesmo vetor, né? E se U é ortogonal a V, então qualquer múltiplo de U também vai ser ortogonal a V, certo? Isso aqui sai dessas propriedades que eu falei também, né, do produto interno. E aí, como consequência dessas duas aqui, né, veja que se eu tenho dois vetores, ou uma quantidade finita de vetores ortogonais a um mesmo vetorzinho V, né, qualquer combinação linear entre esses vetores vai acabar sendo ortogonal a esse vetor V, né? Ou seja, o espaço gerado pelos vetores que são ortogonais ao vetor V acaba sendo um subespaço vetorial, né? Porque qualquer combinação vetorial linear de vetores que são ortogonais a esse cara vai acabar estando no conjunto dos vetores ortogonais desse cara, né? Então, se você faz o gerado, né, de vetores que são ortogonais ao mesmo cara, né, então a combinação linear entre eles, né, vai acabar sendo ortogonal também, né? Então isso acaba sendo um subespaço do espaço V, certo? E um outro conceito associado à ortogonalidade é o conceito de ortonormalidade, que vocês também já viram em geometria analítica, né? Um vetor... Ou não, desculpa, eu li errado aqui, ortonormalidade. Vai falar de base ortogonal, né? Uma base, nós vamos chamar de ortogonal, é o que nós esperamos que seja mesmo, né? É um conjunto de vetores que formam uma base e que, se eu calculo o produto interno 2 a 2 entre eles, isso vai dar zero, né? Ou seja, quaisquer par de vetores nessa base são ortogonais entre si, né? E aí nós chamamos isso de base ortogonal. Tudo bem? Conceito razoável de se entender, né? Sim ou não? Vocês estão aí? Entendeu mesmo? Beleza, né? Beleza, então. É isso. Uma base ortogonal se quaisquer par de vetores ali dessa base são ortogonais entre si, né? E aí, por exemplo, esse conjunto desses dois vetores formam a base do R2 e, em particular, isso é uma base ortogonal. Por quê? Porque se eu faço produto escalar entre esses dois caras, que é os únicos que tem aqui, né? Isso vai dar zero. Menos 1 vezes 2 dá menos 2. Quando eu somo com 2 vezes 1, dá zero, né? Então, essa é uma base ortogonal. A base canônica do R3 também é uma base ortogonal, né? Como vocês bem sabem lá da geometria analítica. Na verdade, a base canônica de qualquer espaço Rn com a norma usual sempre vai ser ortogonal, vai ser sempre uma base ortogonal, certo? Vamos pensar um pouquinho aqui na base canônica agora, né, do P2 e pensar nesse produto interno aqui, né? Deixa eu... Que aí agora, mais interessante do que fazer aquela prova é aplicar isso aqui, né? Porque para provar que aquilo era uma norma, ou uma produto interno tinha que entender de integrais, aqui só precisa lembrar mesmo o que é, como a gente calcula essa integral aqui, né? De x elevado a n, como eu falei, a gente vai fazer x elevado a n mais 1, divide pelo resultado e avalia de a até b, ou seja, b, eu substituo b nessa expressão e depois subtraio de a substituído nela, certo? Então, vamos calcular aqui, ó, o produto interno de x por x quadrado nessa definição desse produto interno aqui particular, né? Então, isso seria o quê? Ó? Pela definição, seria a integral de menos 1 a 1 de x vezes x ao quadrado dx.
né? Que seria quanto? A integral de menos 1 a 1 de x ao cubo. Né? E aí? Qual a integral de x ao cubo? Olha a regrinha aqui, ó. Ela diz para fazer o quê? Se eu integro x elevado a uma potência, é somar 1 na potência que aparece. Então isso aqui vai ficar quanto? X elevado a 4 sobre 4 avaliado de menos 1 a 1. Né? Que foi o que eu escolhi para definir essa norma, esse produto interno. O que eu faço agora? Eu substituo esse cara de cima na expressão, então 1 elevado a quarta sobre 4 menos esse cara avaliado aqui, né? Então, menos 1 elevado a quarta sobre 4. Isso aqui dá um quarto. Então, a diferença entre esses caras dá zero. Né? Então, isso significa que nesse produto interno, o x é ortogonal ao x ao quadrado. Né? Isso é muito particular deste produto interno aqui. Se eu fizesse aquele outro, ó, no lugar desse menos 1 colocasse zero, também daria um produto interno, e esse cara já não seria ortogonal a esse. E aí vejam que, como eu falei, produto interno dá a noção de geometria. Né? Esses caras, nesse produto interno aqui, já não seriam ortogonais. Nesse aqui, do menos 1 a 1, já seriam um par de vetores ortogonais. Certo? Continuando aqui nessa... Vamos tentar pensar na base canônica, né? Será que a base canônica do P2, né, seria como é que se diz? Seria uma base ortogonal nesse produto interno definido aqui? Se eu calcular aqui agora o produto interno de 1 por x quadrado, né, quanto é que seria isso? Seria a integral de menos 1 a 1 de 1 vezes x quadrado, que é x ao quadrado, dx. Que isso aqui dá quanto? Dá x ao cubo, né, sobre 3, avaliado de menos 1 a 1, que isso dá 1 ao cubo, né, substituir esse cara aqui, menos esse cara avaliado aqui, ou seja, menos 1 ao cubo sobre 3. Só que menos 1 ao cubo é menos 1. Né? Então, eu tenho 1/3 menos menos 1/3, que é 2/3. Então, o 1 não é ortogonal nesse produto interno ao x quadrado. Certo? Então, no espaço P2, com este produto interno aqui, né, a base canônica não é uma base ortogonal. Diga. Uhum. Sim. 1x quadrado, aí eu fiz aqui o produto interno desse vetor da base canônica com esse. E não deu zero. Entendeu? Ou seja, a base canônica... Mas entenda, neste produto interno, pode existir um outro produto interno no P2, como existem vários, né? De tal forma que a base canônica seja. Esse aqui é o que não é. Né? O 1 ele é até ortogonal ao x. Né? O x é ortogonal ao x? É. O x é ortogonal ao x quadrado, mas o 1 não é o x ao quadrado. Então, eles acabam não formando uma base ortogonal. Aí, como eu falei, né? O Rn, quando a gente pega a base canônica, né? Isso aqui vai ser sempre uma base ortogonal. E aí, agora eu vou dar novamente uma pausa, depois a gente volta.